Mateus 16. Hoje nós começamos uma série a respeito de uma revista. Quem é Jesus? Não sei se alguém já estudou, é do Charles Sproul. E a gente vai estar dando uma sequência dessa série de Quem é Jesus? Vamos ao texto de Mateus capítulo número 16, verso 13 em diante. Pedi para o irmão Jorge fazer essa leitura até o verso de número 20. Essa é a primeira citação em que Jesus fala abertamente aos seus discípulos quem Ele é. E essa é uma das citações basilares da fé cristã. Decidir quem é Jesus decide a nossa jornada nessa terra. Nem mais nem menos. Se você não souber realmente quem Cristo é, você também não saberá para onde você estará indo. E a forma como a gente define o Cristo, porque somos nós que vamos definir, embora o próprio Cristo já tenha definido quem Ele é uma decisão nossa, vamos colocar assim, quando ouvimos os relatos ou lemos os relatos das Escrituras, e então nós interpretamos se esse relato é condizente com aquilo que a gente acredita ou não. Por isso que a fé ela tem duas formas que a gente pode assim imaginar ou descrevê-la. Há uma fé objetiva e há uma fé subjetiva. O que é a fé objetiva? A fé objetiva é aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. É uma fé objetiva que é por meio dessa fé que chega ao nosso coração para que então a gente creia da forma como a Bíblia está nos mostrando, nos apresentando. Mas existe uma segunda fé, e é a fé que está no nosso coração, é a chamada fé subjetiva. Essa fé subjetiva, ela depende exatamente do quê? Do que eu olhar na Escritura e interpretar as Escrituras não pela minha ótica, mas pela própria ótica do Espírito, e isso me convencer. Então, a partir desse momento, eu passo a crer como a Bíblia está descrevendo. Todavia, se a nossa fé subjetiva não entrar em alinhamento com essa palavra de Deus, a gente vai também acreditar num Jesus que a Bíblia está expondo, mas é um outro Jesus, que não é esse o que a Bíblia está realmente nos mostrando. Por isso, nesse texto, ele diz claramente, Jesus ele já está no final do seu ministério, final mesmo. Ele está, acho que, menos de um mês para a sua crucificação. E o fato é que, nesse final, ele já começa a falar reiteradamente, muitas e muitas vezes, a respeito da sua crucificação, da sua morte, porque eles estão caminhando para Jerusalém. E então agora no final ele faz uma pergunta muito simples para eles. Ele diz assim mesmo: tem uma multidão me seguindo, como vocês. Pergunto para vocês, o que eles estão pensando quem eu sou? E então os discípulos perto dele dizem o que essa multidão estava pensando a respeito de Jesus. E qual foi o pensamento delas? Primeiro pensamento, eles estão dizendo que o Senhor é João Batista.
Agora começa a ficar interessante essa história, não é não? Por que as pessoas estão dizendo que Jesus é João Batista? Hum. Hum. Não, mas aí é que está o detalhe. A multidão que disse que Jesus era João Batista é a mesma multidão que viu João Batista e viu Jesus. O ministério de ambos talvez não tivesse mais do que uns 5 anos de diferença. Talvez não tivesse mais do que 5 anos de diferença entre quando Jesus iniciou o seu ministério, batizado pelo próprio João, não tivesse 5 anos. E depois que Jesus ganhou grande notoriedade e que muitos dos discípulos de João passaram para Jesus, e ele quis exatamente isso, João foi encarcerado, passou algum tempo na prisão, por volta mais ou menos de uns 6 meses, depois foi decapitado. Foi decapitado e foi anunciado a Jesus que ele morreu. E aí Jesus faz essa palavra de João Batista também, de que nascido da mulher, dentre todos os homens, ninguém era maior, mas o menor no reino de Deus era maior que João. O tempo se passou, Jesus continuou fazendo o seu ministério, João Batista ficou para trás. E agora a fama de Jesus é tão grande, que as pessoas dizem que Jesus era João Batista ressuscitado dos mortos. Por isso operava nele esses milagres. Quem dizia isso não era somente um grupo de pessoas, era o próprio Herodes que mandou decapitar João Batista. Minha pergunta é, por que esse homem está pensando assim? E por que muita gente está pensando que Jesus é João Batista? Não tem ideia, irmão? Nevinha? Decide. Muita complicação. Entende agora por que a nossa fé é subjetiva? Porque as formas como a gente está imaginando na nossa cabeça, a gente que pode trazer esse pensamento para dentro das Escrituras, e eu não estou olhando nem as Escrituras, porque eles não tinham essas Escrituras que a gente tem a respeito de Jesus. Eles têm só o Antigo Testamento, fechado em Malaquias. Só isso que eles têm, e umas poucas profecias a respeito daquele que haveria de vir anunciar o Cristo que tanto eles esperavam. Então a gente tem muito pouca informação, pouquíssimas informações. Mas aqui existe uma coisa interessante para nós. A gente não precisa de muita informação para imaginar coisas na nossa cabeça. Basta ter uma consciência culpada, como Herodes tinha, porque ele sabia que ele era um profeta e mesmo assim mandou decapitá-lo por causa de Herodias. E quando ele ficou sabendo dos milagres impressionantes, que ele nunca tinha visto, mas só ouvido, esse homem é João Batista, aquele que eu mandei decapitar. Então ele ressuscitou dos mortos, e agora que ele ressuscitou dos mortos, está operando milagres extraordinários sobre a vida dele. Então a gente tem um homem que ele está perturbado pela sua culpa, pela sua consciência, e ele acredita misticamente, que Jesus ele poderia ter realmente ressuscitado dos mortos, sendo João Batista, numa atitude louca, e por causa disso, muitos milagres estão acontecendo, inclusive a sua própria ressurreição. Ressurreição de João Batista, não a dele. Nesse sentido, a gente tem uma segunda figura que aparece. O que é que os homens estão dizendo que Jesus é? Elias. Por que Jesus está sendo comparado com Elias? Porque Jesus era grande?
Porque Elias foi levado aos céus. Mas Jesus não foi levado aos céus ainda, ele está andando na terra, ainda nem morreu. Então, existe uma característica em Elias que é determinante. Elias não tinha morrido. Tem duas coisas que são importantes. A primeira é: João Batista não fez nenhum milagre, pelo menos não registrado nas Sagradas Escrituras. Se fez, a Escritura não fala nada sobre isso, só fala que ele pregou. Então, comparar Jesus com milagre não acontece. Não acontece. Talvez por causa do medo, ele ressuscitou e por isso está operando esses milagres. Agora, quando a gente tem Elias, você tem que entender que Elias, na verdade, João Batista, ele ia ser no mesmo estilo de Elias do passado. A profecia dizia que Elias deveria vir para depois anunciar o Cristo. E Jesus vai dizer assim: Elias já veio e fizeram tudo o que fizeram com ele e vão fazer justamente comigo. E aí então ele diz que Elias já veio, e quem foi esse Elias? João Batista. Aí a gente pergunta: Elias fez grandes milagres, João Batista não fez nenhum milagre. Por que João Batista está sendo comparado a Elias pelas próprias palavras de Cristo? O que faz com que realmente, João Batista siga o ministério de Elias? Algumas questões são simples para a gente entender. A primeira é que Elias é levantado num tempo de grande, mas de grande perturbação em Israel. Quando eu falo perturbação, ninguém sabia mais se Deus era realmente o Senhor ou se ele era Baal. Tamanha era a força dentro desse ministério, ou dentro desse país, dentro dessa região de Israel, por causa de o rei, que era Acabe, casou com uma sacerdotisa, Jezabel, sacerdotisa dos Sidônios, dos fenícios, e que ela estabeleceu o culto a Baal em Israel e destruiu completamente todo o nível de adoração a Deus, ao Senhor, fechando inclusive até o mesmo templo praticamente. E esta mulher tomava conta de toda a região espiritualmente e mandava no rei, de maneira que os profetas do Senhor foram barrados e jogados, vamos dizer, para as cavernas, para ficarem lá escondidos, porque senão eles morreriam. Elias entra nesse sistema e enfrenta Acabe e Jezabel dentro do próprio palácio e diz assim mesmo: não haverá chuva segundo a minha palavra. E então ele foge. E ele vai embora, ele é tomado do Senhor e é levado para um outro lugar. Durante esse período de 3 anos e meio, o rei e a rainha procuram ele por toda a terra de Israel para matá-lo. Porque se eu matar o profeta, acaba-se a sua palavra também. Pelo menos era esse o entendimento. Se eu mato o profeta, acaba a palavra. Acaba a praga. E aqui é interessante porque João Batista ele faz esse mesmo processo. Ele se levanta para afrontar exatamente um império ou um rei que era inimigo de Israel, que era um rei que adorava outros deuses, e a sua rainha, pior ainda, dentro de um pecado. Então ele proclamou isso, e ao mesmo tempo João Batista ele se levanta para produzir aquilo que é de volta para Israel. É interessante que quando no final do ministério de Elias, depois que ele fez aquele desafio, e o fogo desceu, e a chuva caiu, a Bíblia diz que Jezabel quis matar Elias, então ele, com medo, ele fugiu e queria a sua morte. Então ele foi até a montanha de Deus, o Monte Sinai, e lá o Senhor falou com ele. E ao falar com Elias, Deus fala assim mesmo: Elias, por que tu estás aí escondido, quietinho, com medo? Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Mataram todos os teus profetas e eu fiquei só. Tira a minha vida, Senhor. Por que ele tira a minha vida? Porque tudo que a gente fez, todas as palavras que o Senhor mandou, todos os milagres, tudo era para esse povo se converter. E o que acontece? Estão me querendo me matar ainda, Senhor. Não mudou? Nada. Aí disse: Elias, te acalma, ainda tem 7.000 que não se dobraram.
Agora te levanta, vais ungir 2 reis e mais um profeta. Um rei é da Síria, Azael, um outro rei é Jeú, e um profeta é Eliseu, que vai ficar no teu lugar. Vai começar o processo de restauração em Israel. Quando ele coloca essas 3 coisas, mostra exatamente que o ministério de Elias era o ministério precursor. Ele iniciaria o processo de restauração sobre a vida de Israel. E é isso que vai começar a acontecer. Mas não acontece com Elias. Elias é só o ponto de partida. Quem vai começar realmente o processo de restauração será um reinado, um novo rei, que é Jeú, e Eliseu, que volta de novo com o que a gente chama de a escola dos profetas. Os profetas serão organizados e serão sentados para serem ensinados pelas Escrituras e pelo próprio profeta Eliseu para serem disseminadores da mensagem do Evangelho, entre aspas, da mensagem da palavra de Deus, entre toda a terra de Israel. Esse é o processo de restauração. Então, quando Deus está chamando João Batista nesse mesmo ministério, é para preparar um povo para receber quem? O Cristo. E João Batista termina nesse processo. Ele faz isso, ele prepara um povo disposto. Todos os discípulos, basicamente todos os apóstolos de Cristo vieram de João Batista. Pedro era discípulo. Natanael, André, tudo passaram pela mão de João Batista. Poucos eram aqueles que não entraram nas mãos de João Batista, como Mateus, que era coletor de impostos. Talvez Judas Iscariotes não tenha passado pela mão de João Batista, mas era muito considerado por todos os outros, porque ele era um revolucionário e batia de frente com a liderança. Então a gente percebe que o Estado foi muitamente açoitado pelas palavras de João, ao mesmo tempo o império espiritual. A mesma coisa acontece no período de Elias. Há uma afronta da parte de Elias para com os ídolos daquela nação e contra o poder instituído dos reis naquele período. João Batista faz a mesma coisa. O que Jesus vem fazer? Faz da mesma maneira. Ele se levanta contra Herodes e se levanta contra os poderes instituídos da religião, que são os escribas, fariseus e sacerdotes, que lutavam para destruir a vida de Jesus. Por quê? Porque eles não davam verdadeiramente a assistência que o povo desejava. E aqui é interessante porque quando as pessoas perguntam, ele é João Batista, outros vão dizer que ele é Elias. E aí a gente entra no caso da irmã Noemi, que ela disse exatamente isso. Ele não morreu, então ele está voltando. Então ele deve ser o Elias, que opera um milagre e faz essas mesmas coisas. E aqui, irmãos, entendam, olha as relações. A gente tem um morto que ressuscitou dos mortos. Essa é a ideia. Não, ele voltou dos mortos. Esse é o entendimento. Você consegue perceber isso? Um homem está andando vivo aqui e disse, não, mas esse não é o homem. É um outro homem reencarnado, porque essa é a ideia. Está reencarnado em outro corpo e está andando entre os mortos. Não é uma coisa simples, irmãos. O imaginário nosso é que a gente entende que há um processo de reencarnação aqui. É ou não é? João Batista é um, e não é distante. É como se eu dissesse, nós dois aqui, eu e o Tiago morreu primeiro, e então agora eu começo a andar, e vocês conheceram tanto Tiago, agora estão me conhecendo e eu estou operando grandes milagres. Rapaz, esse é o Tiago, não é Abraão, não, é o Tiago ressuscitando os mortos, e está com esse nome. Há um processo de reencarnação. Vocês estão entendendo que aquilo que Deus falou nas Sagradas Escrituras, o povo não consegue compreender? Deus nunca falou. A encarnação é verdadeira, mas reencarnação não pertence à Escritura Sagrada. Não pertence. A Bíblia diz que todos nós vamos reencarnar? Sim ou não? Vamos ressuscitar. E aí seremos transformados. Ou para a glória de Deus, ou para o desprezo eterno. Mas o ponto é que não existe uma mudança de corpos. O Tiago, quando morrer, se ele morrer, ele vai voltar nesse mesmo corpo. A gente vai olhar o Tiago, mas o corpo dele é diferente, mas é o mesmo corpo. Não pense que ele vai mudar a fisionomia, vai ser agora o Derrange. Não vai ser o Tiago. De uma outra aparência talvez, mas o corpo é o mesmo, não é diferente. É diferente do espírito dele entrar no meu espírito e viver em mim.
Totalmente diferente. Isso é reencarnação. É isso que eles estão pensando que Jesus é, um espírito reencarnado, porque ele está saindo de João, indo para ele. Ou outra intenção, ele é Elias. Agora Elias não morreu. Se Elias não morreu, ele voltou no outro corpo. Agora, quem viu Elias? Ninguém viu Elias. Elias está lá para trás, mais de 700 anos, muito mais de 700, quase até 1000 anos antes de Cristo. E eles têm a ideia de que agora Elias vai passar pela morte. Agora ele vai vir e está fazendo o que está fazendo. Aí a gente tem uma terceira ideia. Eles disseram, quem é que Jesus é ainda? Aí ele diz, mais um profeta. E que profeta é esse? Jeremias. Por que Jeremias? Jeremias fez milagres? Jeremias fez algum milagre registrado nas Sagradas Escrituras? Jeremias, o profeta Jeremias. Viu? Não me lembro de nenhum milagre. De Isaías, a gente ainda vê 2 milagres no ministério dele. Só. Que é a cura do rei Uzias. São os únicos. Ezequias, melhor dizendo. São os únicos que eu vejo. Lembra da relógio de Acaz voltando? A sombra. Vai morrer agora? Não. Então, vou te dar um sinal. Ou avança a sombra do relógio de Acaz ou atrasa. Não, atrasa, porque já passou, vai ser muito mais fácil. Não, é muito mais fácil avançar. Então, mais difícil é retroceder. Então, que retroceda. E retrocedeu. E o segundo milagre foi exatamente o anjo que é enviado para a destruição dos exércitos assírios por um só anjo. 185.000 soldados assírios foram mortos numa só noite. Quando Israel já estava dizendo, acabou para a gente. O exército assírio que levou o povo de Israel, o reinado do norte, para a Síria. Só sobrava Judá. E Deus disse, não entrará, nenhuma flecha será chegada aqui. Então o que é que a gente tem que fazer? Só coloca os levitas na frente e vão cantando até o Senhor. E eles foram, quando chegaram no acampamento deles, todo mundo estava morto. Numa noite, um anjo desceu e matou 185.000 homens. Acabou. Um anjo. Não precisa de mais nenhum. Um anjo. E tu acha que a tua vida não está guardada pelo Senhor? Me diga. Um anjo. E tu acha que a tua vida está desprotegida? Nunca. Se acontece alguma coisa é porque o Senhor quis. Porque se Ele quiser que nada toque em você, nada toca. Vai falar Satanás da mesma forma que falou para Jó. Como posso tocar nesse homem? Tu protege ele, cerca ele, os bens dele, sua casa, não toca nada nele. Eu só fico olhando, não posso fazer nada. Mas tira a tua proteção e vê se eu não destruo ele. E ele não vai falar mal de ti. Satanás não podia fazer nada contra a vida de Jó, até que Deus disse, está certo, toca nele. Só não tira a sua vida. Não foi isso que aconteceu? Ele podia fazer alguma coisa contra Jó? Até o dia que Deus disse, pode abrir. Ô irmão, é só Deus. Tua vida está na mão de Deus, ninguém toca, não toca. Aquele que pertence ao Senhor, o diabo não toca. Pois muito bem, agora temos Jeremias. Jeremias, ele é a ideia clara de que ele não fez milagre. Por que estão comparando Jeremias com Jesus? 2 coisas que são importantes. A primeira coisa é que Jeremias também bate de frente com as autoridades reais. Bate de frente, não tem ninguém, e todo mundo luta contra ele. É os sacerdotes, são os reis, ou a nobreza, tudo lutando contra Jeremias, e foi profetizado já no capítulo 1 que todo mundo seria contra Jeremias, mas não os destruiria. Ele ia ser colocado como uma coluna de ferro e muros de bronze. Bateriam nele, mas não prevaleceriam contra ele. Todo mundo bateu em Jesus, irmãos. Todo mundo bateu até o dia da sua morte. Todo mundo foi contra ele. Mas quem conseguiu vencê-lo? Ninguém. Essa é a primeira marca de João Batista na vida de Jesus. E a segunda marca é que Jesus é um homem extremamente emotivo. Ele chora e se quebranta pelo pecado das pessoas.
E isso era a mesma coisa que João Batista fazia. Enquanto ele chorava, ele gemia, muitas vezes Deus falou para Jeremias: por que tu está chorando, Jeremias? Te levanta, por que continuas orando por esse povo? Para, porque eu não vou te ouvir. A Bíblia diz claramente que Deus estava pedindo para João Batista, ao Jeremias: cessa tuas orações, porque tu ainda intercede por este povo, eu não vou te ouvir. E ele chorava. É o chamado profeta chorão, porque Deus já tinha decidido que o povo não tinha chance de exatamente, por causa das limitações. Mas antes mesmo das limitações, ele está chorando isso, por causa que o povo não se converte, e ele sabe o fim que está dando. E então Deus disse: para, porque não vai acontecer isso. Já foi destinado que o coração desse povo vai ter que precisar ir para o exílio, para então eles se converterem. Deus sabe o que faz para converter uma pessoa. Às vezes a gente acha que as nossas orações vão fazer isso. Não vou fazer. A gente tem que esperar na providência do Senhor, e Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. Por exemplo, nós às vezes ficamos censurando, que ignorância daquele povo, mas uma vez quando a mamãe estava contando a história de Jesus, do sofrimento, e as pessoas espírito ridicularizando, eu falei: mas se eu tivesse, se você tivesse lá, você seria um dos tais. Então aquele povo, naturalmente, já preparado pelos fariseus e pelos que esse aí não pode ser o que nós estamos esperando, porque nós estamos esperando montado em cavalo branco e não no jumentinho. Esse camarada nasce em Belém, montado em jumento. Não é esse que nós queremos, esse nós queremos. Oh Deus, então a malta que andava ali com nós já estava até com o coração preparado, porque aquele não poderia ser o Messias. Então não se compararam com algum, inclusive eles falam assim: Ou algum dos profetas. Elias e os Jeremias ou algum Dos profeta profetas. para não ser o Cristo. É. Então não tinha essa ideia? Não, isso não pode ser o Cristo. Não, tinha sim. É por isso que eles não têm a ideia de ser o Cristo. Ele pode ser muito importante, mas ele não é o Cristo. Ou seja, a decisão das pessoas que eles estão declarando, ou seja, os discípulos estão andando no meio deles, Jesus não está andando, mas eles estão entrando e saem e voltam. E eles ouvem a história: rapaz, esse homem aí é Elias, é João Batista, é Jeremias, é outro dos profetas. Mas eles nunca dizem que é o Cristo. Nunca dizem. Aí então Jesus: tudo bem, está certo, a população não conhece muito bem a mim. Mas e vocês, discípulos, que estão aqui do meu lado? Quem vocês dizem que eu sou? A Bíblia diz que os discípulos também não têm muita dificuldade, não têm tanta certeza quem é o Senhor. Mas Pedro, ele tem uma certeza absoluta, e essa certeza absoluta não vem dele, vem do próprio Espírito. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele não diz uma única vez, ele diz 2 vezes isso, em 2 momentos diferentes, 2 momentos distintos. No primeiro momento não é esse. Esse é o segundo momento. O primeiro momento é na primeira multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus faz a sua declaração a respeito de ele ser o pão vivo que desceu do céu, e que a sua carne verdadeiramente era comida e o seu sangue era verdadeiramente bebida. Quem comer da sua carne e beber do seu sangue tem a sua vida. Quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue jamais terá vida. E o povo se escandalizou. A gente está falando isso mais ou menos no segundo ano do ministério de Cristo. No segundo ano. Ele já havia uma multidão caminhando com Cristo. Quando ele fez esse discurso, foi pesado. E aqui é que está o detalhe: quando ele faz esse discurso tão pesado, os discípulos ficaram olhando: e agora? Porque no dia anterior, tu fizeste essa multiplicação. Um dia anterior. Agora a multidão está bem maior. Eles estão vindo para te fazer o quê? Rei. E o Senhor traz esse discurso. Pá! Quando traz esse discurso, os discípulos dizem: olha a multidão bacana, agora eles estão vindo para ser rei. Não é agora. Agora que a gente vai dominar o quê? O Império Romano. A gente vai mandar esses homens para fora. Jesus traz esse discurso.
Quando traz esse discurso, olha a multidão. E os discípulos olhando assim, agora? Nosso exército está indo embora. Senhor, para com isso. Esse discurso é muito duro, Senhor. Está vendo só? As pessoas estão indo embora. Como é que a gente vai vencer Roma? Eles só não fizeram isso. Como a gente vai vencer os exércitos? A gente já não tem espada. Pelo menos a gente tem muita gente. Dá para a gente lutar. Suficiente para matar todo esse exército aí que está aqui. E Jesus olha para ele e diz, vocês querem ir também? Pode ir. Não estou preocupado com isso não. Pode ir. Vai. Ok. Aí Pedro ficou, não, Senhor, não. Para onde nós iremos? Para onde? Qual é o lugar que a gente pode procurar? Quem é a pessoa que a gente pode ir, que pode nos dar as palavras de vida eterna? Só tu tens palavras de vida eterna. Temos sabido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa foi a primeira vez. Quando ninguém ainda comentava a respeito disso. Para vocês não terem entender, quando Jesus fez essa multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão disse assim mesmo, este verdadeiramente era o profeta que devia vir ao mundo. O profeta profetizado por quem? Moisés. Levantarei dentre no meio de vocês um profeta semelhante a mim. Semelhante a mim por quê? Porque ele terá poder de palavras e poder de obras. Moisés era poderoso em palavras e em obras. Jesus também é poderoso em palavras e obras. Esse se levantará, que Cristo vai se levantar, ou seja, o profeta que Deus levantaria no meio de vocês, e todo aquele que não lhe obedecer será eliminado do seu povo. E não é isso que acontece? Todo aquele que não acredita em Cristo está eliminado do povo de Deus. E o que acontece? Quando Pedro fala isso, Jesus fala assim mesmo, verdadeiramente disseste com verdade. Bem-aventurado, tu é muito feliz, homem, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Pelo seu Espírito, Ele te disse quem eu sou de fato. Quando Pedro fez a primeira declaração, Jesus não falou nada. Mas na segunda declaração, que ele faz essa pergunta, ele diz, a partir de agora ninguém fala que eu sou o Cristo. Vocês estão proibidos de dizer até que se cumpra a minha ressurreição. Ninguém fala nada. Não digam para ninguém que eu sou o Cristo. E ele disse, edificarei a minha igreja, e sobre as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz uma coisa assim, sobre esta pedra, sobre esta declaração, sobre essa verdade é que eu vou edificar a minha igreja. Que verdade? Que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que deveria vir ao mundo para expiar os pecados. Sobre essa declaração é que a minha igreja será construída, será edificada. Essa é a pedra fundamental que a igreja ou ela cai ou ela permanece de pé. Uma declaração inequívoca de quem é Jesus. Se a gente não decidir verdadeiramente dizer quem é Jesus, nós não podemos ser de forma alguma alcançados por Ele. E aqui, quando Sproul fala sobre nós, a respeito de se quem é Jesus, ele está declarando exatamente essa verdade. Que se nós não conseguirmos entender e nem compreender a dimensão dessa declaração, a força dessa declaração, nós estaremos perdidos, amados. E ele diz assim mesmo, também te digo que tu és pedra, Pedro. Pedro significa no hebraico, no grego, porque Pedro é grego, não é hebraico. O nome de Pedro, na verdade, é Simão, no hebraico. E Pedro, no grego, significa pedrinha. Sobre essa pedrinha, Pedro, ele diz assim mesmo, eu te digo que tu és uma pedrinha. E sobre esta pedra, ou seja, sobre essa declaração tão poderosa, essa rocha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora eu te digo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que ligares na terra será ligado nos céus, e o que tu desligares na terra será desligado no céu. O que se liga na terra
que vai ser ligado nos céus. E o que é que se desliga nessa terra, que será desligado no céu? Que chave é essa? Uhum. Hum. É outra coisa. Uhum. Não, tem sim. Mas, como mesmo disseste, a sequência dos eventos, das palavras que Jesus dá, vai dar a entender claramente de que quem é que está recebendo e para onde está sendo construída ou edificada a igreja, sobre que pessoa? Sobre a pessoa de Pedro ou sobre a declaração de Pedro? Quando a gente olha no versículo depois, que ele diz assim: dar-te-ei as chaves do reino. A pergunta é: para que serve uma chave? Para abrir o quê? Que porta? A porta do reino dos céus. O reino dos céus tem uma porta que se entra. Jesus fala muito bem: vocês não podem ver nem entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então o reino tem uma porta. Aí a pergunta é: quem é essa porta? Hein? Jesus, eu disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim entrará, sairá e achará pastagem. Aí a pergunta que a gente tem é: Cristo está dando as chaves. Quem são essas chaves? O que é a chave? A chave nada mais é do que o próprio Cristo, uma declaração de quem é esse Cristo, porque se a gente declara esse Cristo, não é só o nome de Cristo, mas a pessoa e sua obra. Se nós, nessa chave que tomamos, é uma declaração para abrir essa porta, essa chave não é uma declaração como a de Pedro, essa chave não vai servir para abrir a porta dos céus, porque dizer que Jesus é João Batista não abre a porta dos céus, dizer que Jesus é Elias não abre a porta dos céus. Mas parece, é igualzinho, não já viu o cadeado? Com as chaves tudo igual, tipo, mas muito igual, agora vai entrar, entrou, gira, não consegue. Mas as pessoas estão abrindo as portas, porque toda chave que a gente usa para Cristo, a gente vai abrir uma porta. O problema não é abrir a porta, o problema é a porta que se abre. Toda chave vai abrir uma porta, irmãos, mas a porta certa, só a chave certa abre essa porta. Então, quando eu abro uma porta, mesmo com uma chave errada, eu abro uma porta, eu estou abrindo uma porta errada. E aí a Bíblia diz claramente: entrai pelo quê? Pelo caminho apertado, porque a porta é estreita. Ele diz: mas ai daqueles que estão entrando pelo caminho largo, a porta larga e o caminho espaçoso. O caminho é espaçoso. Tem gente que está abrindo uma porta larga. Por que estão abrindo uma porta larga? Porque estão usando uma chave, e essa chave pode ser o nome de Cristo, mas não pode ser a sua pessoa e sua obra, como a Bíblia explica. De maneira que a gente está abrindo portas e entrando para um reino que não é dos céus. Esse é o grande problema dos dias de hoje. Chaves com o nome de Jesus estão sendo abertas, portas que não é o reino dos céus. Por isso é importante que a gente entenda quem
é Jesus. Se a gente não souber fazer a declaração correta de quem é Jesus, a gente vai abrir uma porta, mas não será a porta dos céus. Portanto, nesta manhã, eu queria trabalhar com vocês sobre quem é Jesus desse R6 Pro. E ele diz no nosso primeiro capítulo desse revista para a escola dominical, ele disse, por favor, o Jesus real poderia levantar-se? Esse é o primeiro capítulo. Por que isso é importante para nós saber? Um Jesus real poderia levantar-se, ou seja, ressuscitar dos mortos? Essa é a grande pergunta dos nossos dias. Não exatamente dos nossos dias. Essa pergunta começou a ser identificada desde os dias em que Jesus ressuscitou dos mortos. E qual foi a primeira resposta que deram para Jesus ressuscitar dos mortos? Qual foi a primeira resposta? Ele ressuscitou? Sim ou não? Não. Ele ressuscitou? Mas qual foi a primeira resposta? Não. Lembre do dia da ressurreição de Jesus, no domingo. Os discípulos acreditaram? Ninguém acreditou. Os soldados acreditaram que viram isso? Sim ou não? Acreditaram, irmão. Só não acreditaram que alguma coisa aconteceu. Eu não sei o que foi, mas agora o túmulo está vazio. Eles contaram para quem? Os primeiros a saberem foram os sacerdotes, irmãos. Não foi Maria, não foi José, não foi Maria Madalena. Os primeiros a verem foram os soldados. E viram que uma luz poderosa, o túmulo se abriu e eles fugiram apavorados. Foram exatamente falar para o Sinédrio. Eles foram os primeiros homens a saberem que Jesus ressuscitou dos mortos. E qual foi a resposta do Sinédrio? Nada disso, ele não ressuscitou, não. Vocês tomaram muito vinho, beberam para caramba, então estão viajando nesse negócio. Vocês vão dizer o seguinte: roubaram o corpo de Jesus. E vamos espalhar isso. E vamos perseguir os discípulos agora, porque foram eles que roubaram, então a gente vai caçar eles. Enquanto isso, eles estavam deliberando quanto o evento da manifestação da ressurreição de Jesus começam a acontecer. As mulheres estão chegando por trás e veem um túmulo vazio, irmão. Não tem soldado, não tem ninguém. O túmulo está aberto e elas estavam com medo. E lembrem-se, eles estão chegando de madrugada ainda escuro. Está no arraiar da manhã, iniciando os primeiros raios. Ainda é escuro quando as mulheres chegam e elas ficam pensando: quem vai tirar a pedra para a gente ungir Jesus? Preparar o corpo dele, está morto, a gente tem que perfumar Jesus. Quando eles chegam, o túmulo está vazio, não tem guarda, não tem soldado, não tem ninguém. Ela disse: roubaram o corpo de Jesus, fizeram alguma coisa com ele. Aí começa a manifestação daquela manhã. Os anjos aparecendo, depois Jesus aparecendo, e assim segue os eventos. A primeira coisa que acontece na ressurreição de Jesus é que eles não acreditam que a ressurreição acontece. E quando você não acredita na ressurreição, o que é que vai ter que acontecer? Você vai ter que dizer alguma coisa, porque há um fato. E qual é o fato? Roubaram o corpo de Jesus. A partir desse momento, amados, a gente tem uma situação sobre a vida da igreja. A igreja agora ela vai ter que decidir se Jesus ressuscitou ou não. A igreja vai acreditar, o mundo não vai acreditar. Embora que este mundo é um mundo de Deus. O mundo que eu falo de Deus é um mundo em que a Bíblia foi dada a eles. Os primeiros que sabiam da ressurreição foram aqueles detentores do conhecimento da palavra de Deus. E eles olharam as evidências e disseram o quê? Isso não. Não pode ser isso não. Esses homens eram tão sérios a respeito disso e levaram tão a sério as palavras de Jesus que eles disseram assim mesmo: esse homem morreu. Mas enquanto ele estava vivo, ele disse que ele ressuscitaria depois de 3 dias. Esses homens acreditavam nas palavras de Jesus, embora não acreditassem que isso haveria de acontecer. Então eles pensaram assim: coloca a guarda,
porque é necessário que se coloque guarda, porque esse homem disse isso. E sabe o que vai acontecer? Eu não acredito que ele vai ressuscitar. Mas os discípulos podem roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou. E agora? O negócio vai ser pior. Então coloca a guarda, deixa tudo escondidinho, que vai dar tudo certo. Depois de 3 dias a gente pode ir embora, porque a palavra dele não se cumpre, e que eles roubassem, não vai ser mais diferença, porque a palavra dele seria desconcertada. Porque quando eles dissessem que Jesus ressuscitou no 4º dia, não, Jesus disse que seria no 3º dia. Se ele ressuscitou no 4º, na verdade é mentiroso, então é falso profeta. Tudo estaria resolvido. Só que Jesus ressuscita no 3º dia. Não tem um discípulo, há uma manifestação poderosa de Deus naquele túmulo. A pedra se rasga, se abre. Eles ficam aterrorizados, os soldados, e fogem dali. Eles contam para os sacerdotes o que aconteceu. Os sacerdotes dizem: eu vou dar dinheiro para vocês. Mas não adianta o dinheiro. Pilatos vai matar a gente. Não, a gente vai cuidar de vocês. Vão dizer que vocês beberam muito, ficaram na farra e dormiram, e os discípulos roubaram o corpo. E se ele lutar contra vocês, a gente protege vocês. Aceitaram isso. O que eu quero dizer é que aqueles homens que detinham a palavra de Deus e que sabiam muito bem da estrutura toda dela, foram os primeiros a saber e foram os primeiros a negarem essa ressurreição. Negaram veementemente. Bateram o pé e disseram: não, isso não aconteceu e isso não vai acontecer. A gente vai dizer que isso é uma mentira, que eles roubaram, e vamos caçar os homens. A partir de então, irmãos, o processo da vida, morte e ressurreição depende exatamente dessa crença nossa, ou a forma como a gente vai acreditar nesse Jesus. Essa foi a primeira investida. O tempo se passou, que a gente pode assim dizer, e aqui começa a ter vários relatos. Quando chega no final, no século de número 17, que é o século do iluminismo, esse século começa a debater a respeito que eles queriam fazer um rompimento completo entre a vida civil e a vida religiosa. Eles queriam banir a religiosidade ou o cristianismo, basicamente, de toda a vida, de tudo que o cristianismo tocava. Eles queriam romper completamente. O cristianismo tem que ficar no lugar das religiões, não pode entrar em lugar mais nenhum, nem no Estado, nem na educação, porque o cristianismo ele tinha sido enraizado em todos os segmentos da vida humana. Como eu posso viver a minha fé dentro da minha casa e só na minha casa? Como eu posso viver os princípios de Deus só na minha casa e não no meu trabalho? Não na minha escola, não nas coisas que eu faço? Tem como retirar esses princípios? É como se a gente começasse a pensar, a minha avó dizia assim mesmo: a educação da casa vai à praça. Aquilo que você aprende na sua casa, você leva para a rua. É assim ou não é? Se você é mal educado na sua casa, foi assim que você foi criado, então na rua você também será mal educado, porque você está levando esses princípios. E é exatamente isso. Quando Deus ele trabalha no nosso coração e infiltra os seus princípios na nossa vida, a gente leva esses princípios para onde a gente for. Não tem como a gente nos apartar disso. Já pensou Daniel não orando a Deus? Está proibido, e ele nem dentro da casa dele podia orar, tinha que orar de portas fechadas. Não, a manifestação da nossa vida espiritual, ela tem que ser visível diante de todo mundo. Não é para ser, que a gente pode ser um espetáculo, mas ela não pode ser ofuscada, ela não pode ninguém dizer: a senhora é mesmo crente? Nunca vi a senhora com nada, a senhora nem parece, será que é crente mesmo? Não existe isso, irmão. Ou a gente é, ou a gente não é. E a Bíblia diz que a gente é sal e luz. Já viu alguma comida sem sal e uma comida com sal? E pode dizer, quando você prova, você não identifica rapidamente: essa comida tem sal. Não colocou sal na comida, não? Não é assim que a gente faz? Não colocou comida, sal, né? Você vai, aí está num ambiente escuro, aparece uma luz. Não tem luz aqui não? Acabou a luz? Onde está a luz? Quando Deus ele identificou a gente, caracterizou a gente ou como sal da terra, ou como luz do mundo, é para que os homens
não possam ter de forma nenhuma dúvida de quem você é. Ou você é sal e você é luz. Não tem como negar isso. Se você é luz, está brilhando. Se você é sal, está temperando. E aqui é nesse ponto que Cristo está falando para nós, é que a manifestação dessa declaração salga este mundo. A manifestação dessa declaração de que Cristo é o Senhor, Ele dá luz a este mundo. Então, com essa luz, a gente tem aquela analogia. A luz abriu, está limpa, está bonita, mas quando está chegando a noite, o que é que a gente vê nas lâmpadas? Quando estão acesas? Me digam. O que a gente vê nas lâmpadas quando chega a noite? Aqui está tudo bem, você olha para a lâmpada, tem alguma coisa? Olha aí para essas lâmpadas aí. Tem alguma coisa nela? Mas chega a noite, o que é que tem? Não, o que mais? O que é que tem? Insetos. De dia não aparece nenhum inseto. Não é verdade? Mas chegou a noite. Aqui é o ponto, irmãos. Estamos num mundo tenebroso. Não pense que estamos andando em luz. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas. Quem é luz? Eu e você. E se estamos numa escuridão, o que é que vem para cima da gente? Insetos. Que vão tentar bater na luz. Eles conseguem vencer a luz? Começam a bater. O que eu quero dizer para a gente é que é impossível, irmão, a gente fazer uma declaração se não vier inseto para nossas vidas, tentando abafar, tentando destruir, tentando arruinar essa declaração. É disso que se trata o reino. O reino é tão forte, tão poderoso, que embora os inimigos sejam minúsculos, eles tentam destruir a nossa vida, para que a nossa declaração caia por terra. Por isso que eu posso dizer, não existe agente secreto no reino de Deus. Não existe. Você é crente? Sou James Bond, 007. Ninguém sabe que ele é um crente. E por que ninguém sabe? Porque a sua declaração não é visível. Não é temperada com sal. Porque se a sua declaração é verdadeira, irmãos, você pode ter certeza que as pessoas vão olhar para ti. É crente. E se é crente, vão fazer duas coisas. Eles jamais podem ser indiferentes à tua pessoa. Ou vão te colocar de lado, ou vão te trazer mais para perto. Tu és o Cristo. Só que agora existe um ponto. Lembrando da fé subjetiva? A gente está começando a pegar Jesus e fazer desse Jesus um outro Jesus que as Escrituras não falam. Domingo que vem eu vou começar a mostrar alguns Jesus dos nossos dias. Como estas declarações estão impactando a nossa vida e como elas estão ficando cada vez mais fortes, mas são apenas chaves que abrem portas que não é do reino dos céus. Vamos orar.